Muito boa tarde! Estamos ao vivo, 14º dia do nosso desafio 21 dias, que estamos construindo esta caminhada rumo à leveza, coragem para desenvolver leveza como um estilo de vida. 14º dia do desafio. Estamos aqui conversando todos esses dias sobre como desenvolver essa leveza como um estilo de vida, como que podemos viver uma vida com mais sentido, com mais consciência, com mais coragem, com mais alegria de viver, com mais significado. Então sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso dia de hoje. Hoje vamos falar sobre algo super importante. Tem um monte de gente que está num piloto automático da vida e não está atento ao que nós vamos conversar hoje. E eu quero já saber de vocês aí. Boa tarde, Adeline, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda, Fernanda, Laís. Quero saber de vocês, gente. Quantas vezes, me digam aí, quantas decisões na sua vida você tem tomado no automático? Quantas vezes você reage e nem sabe por que reage daquela forma e depois nem entende por quê, caiu de novo num padrão que você já disse que não faria? Será que você está de fato vivendo, saboreando a vida, experimentando tudo que a vida pode nos proporcionar de bom, uma vida de liberdade, de bondade, de verdade, justiça, não a liberdade que o mundo diz. Liberdade é bem diferente de libertinagem, né? De agir só por impulsos, só por desejos. E agir com liberdade para aquilo que é nobre, para aquilo que é amável, para aquilo que é excelente, para aquilo que edifica, para aquilo que desenvolve virtude. E é esse o caminho que nós estamos construindo, um caminho de desenvolvimento de virtude, não de vícios, né? Fugindo inclusive dos vícios que são anestesias aí emocionais. E quero te perguntar se você realmente está vivendo dessa forma, com o objetivo de desenvolvimento de virtudes, ou se você está só sobrevivendo, se você está só passando pela vida, só no modo aí anestesiada. Será que você está desperta ou você só está muito ocupada fazendo e a vida acontecendo e uma sensação de quando acaba um ano, quando acaba um mês de meu Deus, o mundo tá passando numa velocidade muito grande e eu não estou vivendo, né? E isso vem com uma certa angústia, com uma certa ansiedade. Então existe uma diferença. Isso significa que existe uma diferença muito grande entre viver e entre sobreviver. Estar desperto para essa vida. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e trazer que grande parte, na verdade, dos nossos comportamentos, eles são sim, muitos deles automáticos, dos nossos pensamentos, eles são automáticos. Ao longo desse desafio, e principalmente esse terceiro pilar que nós estamos falando essa semana, a gente vem conversando sobre a importância de estarmos conscientes, inclusive, sobre os nossos pensamentos, de estarmos mais despertos para isso, de não agir só no piloto automático, né? O nosso cérebro, ele cria padrões para economizar energia, é uma estratégia dele, é uma forma dele de economizar energia. Isso significa que nós precisamos sim agir de alguma forma no automático, né? Mas quando a gente fala do campo emocional e do campo dos comportamentos, nós precisamos estar mais despertos se nós queremos reagir de formas diferentes
as mesmas coisas, né? Então, nós precisamos questionar a nossa interpretação sobre as coisas. Estamos conversando que nem tudo é fato, nem tudo é a realidade, muitas vezes é a nossa interpretação da realidade, e que nem toda forma que nós reagimos, nós conseguimos compreender de onde vem. Quantas pessoas se sentem aí sobrecarregadas, perdidas, angustiadas e chegam e dizem assim, meu Deus, mas foi assim, de repente aconteceu ali uma crise, uma coisa, porque chegou num ponto que nem sabe o que está sentindo, o que está pensando, e as pessoas estão só passando, né? Vivendo governada por pensamentos automáticos, por crenças mais consolidadas ali, rígidas, sedimentadas, repetindo padrões sem questionar, sem pensar. E aí estão estagnadas em algumas áreas da vida, nada muda e não sabe o porquê. Ainda que queira muito. Quantas pessoas já pensaram, poxa, eu gostaria muito, eu quero muito, eu já tenho consciência de que eu poderia estar em outro lugar, poderia estar vivendo outras coisas, outro tipo de vida, seja no campo dos relacionamentos, seja no campo profissional, e não está porque está repetindo padrões e não sabe nem o que tem de errado. Sempre reage da mesma forma. Sempre reage da mesma forma. Então, essa frase é de Einstein, né? Que ele diz que loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, não existe transformação, não existe mudança sem mudar a nossa forma de reagir às coisas. E aí vem essa palavra de hoje, despertar. Despertar é desenvolver essa capacidade, inclusive, de estar mais atento aos próprios pensamentos, de estar mais atento às próprias reações. É permitir trazer luz, trazer clareza. Luz é clareza. E aí, eu quero trazer o versículo guia de hoje, que nós vamos falar, está lá em Efésios. E antes de falar, né, sobre esse versículo, a gente vai falar de algo que é muito importante você conseguir identificar se existe esse padrão. Como é que eu sei se eu estou dormindo, né? Como é que eu sei se eu estou inconsciente? Como é que eu sei esses sinais, assim, se realmente eu estou muito no automático? E você vai enxergar isso nos frutos da sua vida. Profissionalmente, você está estagnado há muitos anos, você vive exausto, sobrecarregado e não sabe por quê. Você, nos relacionamentos, sempre colhendo as mesmas coisas, então os mesmos desafios nas relações, né, com as mesmas pessoas, os mesmos conflitos. Você se irrita sempre com as mesmas situações, você não tem nem clareza de quais são esses seus gatilhos. Você diz mais sim do que não, né? Você diz sim porque não consegue dizer não e dá sim no automático. Você não consegue estabelecer limites, você vive ocupada, preenchendo os vazios, né? Porque não pode parar, é sempre fazendo, sempre trabalhando, sempre provando valor, enfim. E aí, será que você está tendo tempo para desfrutar daquilo que você está construindo, daquilo que você está conquistando? Ou você está sempre buscando um novo desafio, buscando uma nova possibilidade, uma nova coisa, e você nem se permite desfrutar da colheita, né? Da colheita do seu trabalho. Então, tudo isso são formas de a gente parar para pensar se nós estamos só reagindo à vida, só sobrevivendo, ou se nós estamos de fato vivendo, expandindo, crescendo em virtudes. Um desses sinais é isso, essa repetição de padrões emocionais, de padrões de comportamento, os frutos da vida que não mudam, né? Que são sempre os mesmos, seja no campo profissional, no campo dos relacionamentos, no campo da sua saúde, no campo espiritual, tudo isso. Então, a nossa base hoje é o versículo que está lá em Efésios 5:14. Essa carta ela foi escrita por Paulo, já citei Paulo aqui outras vezes, e ele estava buscando orientar os cristãos sobre uma vida mais consciente, uma vida madura,
uma vida coerente com a fé, tá? Então, eu quero ler aqui para vocês esse trechinho. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Vou repetir. Desperta, ó tu que dormes, e levante-se dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti, sobre ti. E aí aqui, o desperta, quando ele diz desperta, não está falando de sono, não está falando de dormir, ele está falando de padrão de inconsciência. É como se ele dissesse assim: pare de viver sem perceber o que está acontecendo dentro de você. Pare de viver sem consciência. Pare de viver no automático. É quase um chamado para não viver no automático. Não viver adormecido, não viver anestesiado. Não viver anestesiado. Então, despertar é desenvolver essa capacidade de estar atento, de estar vivo, de estar com luz. E ele fala, e a luz resplandecerá, e Cristo resplandecerá sobre ti. Luz na Bíblia é essa clareza, essa consciência, essa verdade. E aí, quando é que nós estamos dormindo, né? Assim como um outro conceito também desse versículo, que é sobre morte, né? Quando ele fala aqui, que ele diz, levanta-te dentre os mortos. Morto aqui não é morte física também. Esse despertar não é sono, essa morte não é a morte física. Aqui é algo simbólico para representar a separação, né? Separação de Deus. E muitas vezes nós estamos tão distantes e estamos tão anestesiando a nossa vida sem buscar a verdade. Quando nós estamos nesse processo de evitar emoções, de anestesiar, isso dá uma sensação até de, assim, muita gente tem uma vida funcional. A verdade é essa, é uma vida funcional, ou seja, funciona. Uma vida onde eu estou ali fazendo, entregando, produzindo, na performance. Eu falo de performance porque é muito a minha área profissional, né? Então, muita gente fazendo, conquistando e entregando, sempre fazendo, extremamente funcional, mas isso não significa vitalidade. Isso não significa uma vida consciente. Muitas vezes nós estamos sim funcionais, mas quantas vezes eu vejo pessoas ali perdidas dentro de si mesmas, buscando anestesia. E o que é anestesia, gente? A anestesia emocional pode ser a comida, né? Tem muita gente que já vira essa expressão, né? Comendo emoções. Pode ser outras distrações, pode ser um monte de coisas que acaba nos levando a uma anestesia emocional que a gente não tem coragem de olhar para dentro. E eu sei que olhar para dentro é um desafio muito grande, mas o ruim é viver sempre as mesmas coisas. O ruim é você não lidar com o que você está sentindo e com o que você está pensando de frente. Você sempre repete os mesmos padrões. Então, os vícios, as anestesias podem ser diversas. Pode ser a comida, pode ser jogo, pode ser compra, pode ser internet, né? Tem muita gente aí completamente viciado aí nas distrações do mundo digital, né? Não conseguem se desconectar, não conseguem ter um momento de conexão com o mundo real. Isso vai nos afastando do mundo real. E o mundo real, a verdade é que o mundo real, ele não tem dopamina barata o tempo todo, né? Que é essa resposta rápida ali do corpo, a novidade. Não, a vida normal, ela tem rotina. A vida normal tem rotina, a vida normal tem que lidar com
os outros, com expectativas frustradas, né? Ter que lidar com as dificuldades dos relacionamentos, né? Isso é vida real. Então, esse versículo de hoje eu quero trazer para a gente quase como assim, como um chamado, assim, um grito de deixa eu parar para olhar para isso. Eu não quero mais viver no automático, né? É um chamado emocional, espiritual, existencial. E pode ser que a gente passe por algumas dores existenciais mesmo, quando a gente para e pensa sobre isso. Mas isso faz parte do movimento de cura, né? Então, isso é para quem vive adiando decisões importantes, vive procrastinando o que precisa ser feito, fica se anestesiando para não sentir, ou seja, quando eu começo a sentir uma emoção ruim, entre aspas, né, tida como ruim, emoção, gente, é informação. Na semana que vem a gente vai falar muito mais de emoções. Emoção, ela vem de pensamentos. Então, quando começam a vir os pensamentos mais difíceis e eu não consigo lidar com aquilo, existe a fuga. Porque eu começo a sentir emoções difíceis, emoções desafiadoras, tristeza, frustração, raiva, mágoa, rancor, culpa. Tudo isso é uma carga emocional que pesa na nossa alma. Pensamentos também sobre nós mesmos que pesam na nossa alma. É por isso que a proposta de leveza, na verdade, gente, leveza tem a ver com remover alguns desses pesos, com transformar esses pesos da alma em algo que a gente consiga ressignificar, consiga carregar de uma outra forma. Muita gente está estagnada exatamente porque está levando na bagagem e muitas vezes carregando no coração amargura, culpa, falta de perdão, ressentimento, enfim, rancor. E aí esse coração vai ficando petrificado, vai ficando enrijecido, vai ficando endurecido. E isso pesa muito. E aí é isso que faz com que a gente continue buscando anestesia, faz com que a gente continue vivendo no automático, faz com que a gente não questione os nossos padrões, com que a gente não olhe para dentro, faz com que a gente tolere aquilo que não faz mais sentido. Tem tanta gente que tolera aquilo que não faz mais sentido, às vezes vivendo uma vida ali no campo do trabalho, né, ou em outros, enfim, que você não é valorizada, você só criticada, só existe reclamação, só existe murmuração, só existe rancor. E só existe a falta, sempre falta, e você vai achando que você nunca é suficiente, e você vai achando que sempre tem alguma coisa a mais. Então começa a pensar sobre isso. Onde que você sempre reage do mesmo jeito? Quais são essas situações que você já normalizou? Situações que você já normalizou, mas que precisam ser tratadas, porque ainda doem de alguma forma. Quais são essas feridas que você evita olhar porque vai causar dor? E eu não estou dizendo que você precisa olhar para isso sozinho, sozinha. De repente você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que possa te apoiar, alguém que possa direcionar, alguém que possa conversar. Pode ser um processo terapêutico, né? Pode ser com os seus vínculos, com pessoas da sua confiança, enfim. Você não precisa lidar sozinho. Aliás, sozinhos nós somos muito mais frágeis, muito mais vulneráveis. Nós precisamos, é por isso que nós precisamos de relacionamentos. Relacionamentos são protetores. Nós precisamos ter bons relacionamentos. Nós precisamos cultivar bons relacionamentos, relacionamentos de confiança, pessoas com quem a gente pode contar, pessoas com quem a gente pode compartilhar essas dores, olhar para isso de frente. Então, nós não precisamos passar pelas dores sozinhos, né? E essa consciência emocional desperta, ó tu que dormes, essa consciência emocional, ela transforma
a nossa vida. A consciência emocional passando também por essa consciência sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que a gente pensa. E aí, a partir dessa consciência, obviamente, precisamos tomar decisões, porque as decisões, elas só vão mudar a rota se nos colocarmos em ação. Essa consciência só se transforma em resultado se nós nos colocarmos em ação. Então eu te pergunto, que conversa você está adiando, que você precisa ter? Que limites você não está colocando ali, precisando estabelecer e você não está colocando? Quais são os sonhos do seu coração que você está postergando, que você sabe que deveria ter, que você deveria alcançar, que deveria estar buscando e você não está buscando, está postergando porque você acha que não é capaz, porque você acha que não é para você? Enfim, tudo isso, gente, exige muita coragem. Exige muita coragem, porque despertar dói. Despertar dói, mas antes da gente se libertar, a gente precisa trazer essa luz, a gente precisa trazer essa clareza. A gente precisa trazer esse chamado para estarmos acordados na vida, para estarmos despertos, para estarmos iluminados. E muitas vezes quem vai nos ajudar, duas coisas, né? Ou não. E a gente precisa muito da luz de Cristo, da luz de Deus, porque Ele traz à luz aquilo que a gente precisa ter. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa ajuda do alto e nós precisamos do autoconhecimento. Eu vou sempre repetir isso para vocês. Eu nunca ouvi ninguém falando isso, gente. Eu acho que eu vou botar meu nome nisso. Você precisa de autoconhecimento e ajuda do alto. Então eu vou sempre falar para vocês isso. Por quê? Porque no fundo todos nós temos aspectos que precisam ser despertados, que precisam vir para a luz, que precisam de consciência para que possamos tomar novas decisões. O resultado, a mudança, os frutos, eles aparecem depois. Eles aparecem no nosso estilo de vida, eles aparecem nos nossos relacionamentos, né? É isso, Adeline, que reflexão, autoconhecimento e ajuda do alto. Exatamente. É isso que nós precisamos. E isso é um chamado. Esse desafio, gente, é um chamado. Por isso que eu faço aqui servindo vocês, porque mais pessoas precisam saber disso. Esse chamado a estarmos despertos. A vida é boa, a vida é incrível, a vida é maravilhosa. A vida, ela não precisa ser pesada, ela não precisa ser sofrida, ela não precisa que a gente esteja arrastando peso, arrastando corrente. Não precisa. A vida é boa. Só que a vida é para aqueles que estão despertos. A vida boa é para aqueles que estão despertos, para aqueles que buscam despertar para os seus padrões, para as suas emoções, para a sua identidade, para a sua liderança, para a sua transformação. Não é sobre transformar o outro. Tira do outro. Tira seu olhar de que você tem que mudar o outro, de que você tem que controlar o outro, de que o problema é o mundo, o problema são as pessoas. Tira, se você começar a colocar esse foco para dentro de você, para esse autoconhecimento, isso vai diminuindo a nossa confusão, vai diminuindo a nossa sensação de sobrecarga. Não porque é mágica, mas porque a gente já entendeu que a mudança, ela começa em mim, porque eu não tenho nenhum controle sobre o outro. E isso vai exigir humildade, isso vai exigir muita humildade, isso vai exigir muita coragem, isso vai exigir muita confiança, entrega. À medida que a gente diminui a necessidade de controle, a gente precisa crescer na confiança, né? Na confiança em Deus e na humildade de olhar e aceitar que eu preciso sim ser transformada em algumas coisas, eu preciso sim reagir de formas diferentes, eu preciso sim sair do automático, eu preciso
parar de me anestesiar e olhar de frente para as coisas e começar a transformar culpa em responsabilidade. E vai dar trabalho, claro. Claro que vai dar trabalho. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas você não é todo mundo. Você que está nessa live não é todo mundo. Você está nesse processo já. E se você concluir esse desafio, só precisa disso por enquanto. Se você está assistindo essas lives, se você está acessando os mapas mentais, se você está solidificando esse conhecimento, eu desafio você a não transformar nada. É impossível você não ser transformado em nada, porque a sua consciência está sendo expandida. Se você estiver fazendo as atividades, se você estiver fazendo as reflexões, se você estiver depois parando, refletindo, trazendo luz para isso, é impossível você não ser iluminada, iluminado de áreas da sua vida que precisam ser transformadas e decisões que precisam ser tomadas para que você possa colher resultados diferentes. Colher o que, Vivi? Colher um estilo de vida mais leve. Um estilo de vida onde a gente não está na murmuração, na ingratidão, na reclamando da vida, na ansiedade, no sentimento de sobrecarga, de exaustão, de fazendo e de sem sentido e crise existencial. Não, você vai estar num padrão de gratidão, num padrão de expansão, num padrão de desenvolvimento de virtudes, num padrão que edifica a sua vida e edifica a vida de outras pessoas. E aí, esses são os frutos que você vai colhendo depois. Mas não é um botãozinho que você aperta e acontece. Eu estou guiando vocês, por isso que são 21 dias, porque eu sei que é desafiador. Mas em 21 dias, se você estiver ouvindo tudo isso e parando para refletir e tirando ali alguns minutos para você pensar sobre isso, e olhar de frente, e olhar para a sua vida, é impossível você não ser transformada, você não começar o coração não começar a ser transformado, a ser flexível, a mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir. A gente vai se transformando ali é um barro que precisa ser amolecido para a gente tirar o peso, muitas vezes o peso de amargura, raízes de amargura dentro do coração. A gente olha pessoas que só falam de passado ou só falam de futuro, né? Vive no futuro ou vive no passado e não está vivendo o momento presente. Glória a Deus. Oi, Gilvani, tudo bem? Glória a Deus, gratidão por estar nos conduzindo para esse caminho, para esse chamado. Que bom, Adeline, fico muito feliz de você estar acompanhando aí tudo, viu? Leveza todos os dias, é isso. Leveza é um estilo de vida que a gente busca, serenidade, paz. A gente tem muita responsabilidade, estuda muito, faz muito, entrega muito, mas nós não deixamos os nossos pedaços no meio do caminho. A gente vive consciente e estamos despertos. Leveza é estar desperto para viver a vida sabendo que ela é boa e que ela é um presente. A vida é um presente divino, e todos os dias você está vivo, respirando, tem fôlego de vida, você já tem motivos para agradecer e para ter ânimo aí para vencer todos os desafios que nós temos todos os dias. É sim, o esposo da Lucinez, reconheci, Givani, que bom você por aqui. Estão aí também no desafio, né, Lucinez, no desafio aí, todos os dias contribuindo, e que bom. Esses desafios nos moldam primeiro, né, nos moldam, nos transformam, e a gente vai contribuindo aí com a transformação de outras pessoas também. Gente, pois obrigada pela participação de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, o dia de vocês. Amanhã vamos para o nosso 15º dia de desafio e vamos ter até sábado. Sábado tem novidade, eu vou trazer a Ana aqui, a gente vai ter uma live juntas, a Ana Lucchini, que é a minha mentora, e vamos poder transbordar aí também muita coisa para vocês, tá bom? Espero que esteja edificando a vida de vocês. Um beijo e até amanhã.